não é? Tem aquelas pedrinhas, ainda por cima as pedrinhas muitas vezes não têm buraquinhos entre elas e o chão fica aos altos e baixos. Até para quem não tem dificuldades de estabilidade é difícil, basta calçar uns saltos altos, certo? Então daqueles saltos fininhos, coisa que eu não calço, porque nós calçamos aqueles sapatos, os pés, a tíbia társida oscila e os saltos enfiam-se nos intervalos das pedras. E é um drama, portanto, calculo eu, todos facilmente podemos imaginar o que é para uma pessoa com problemas de estabilidade. É muito difícil. E às vezes nós, fisioterapeutas, às vezes vemos o doente ir para o ginásio. Os ginásios são ambientes protegidos, não é? Onde as pessoas funcionam bem, ou seja, estão preparados normalmente para facilitar a vida às pessoas, à deslocação das pessoas. Está ótimo, está a andar muito bem, não arrasta o pé, por exemplo, e chega à rua e não consegue andar. E às vezes os doentes no dia a seguir vêm-nos dizer: eu aqui ando também, vejo lá e na rua não sou capaz, tenho que ir agarrar a alguém que eu não consigo andar na rua. E aqui ao pé de si ando. Claro que não há milagres, nem quem faça milagres, tem tudo a ver com o ambiente onde o movimento está a ser desempenhado. E isso nós também temos que ter em atenção quando estamos a tratar o doente, ou seja, não nos esquecermos que a vida das pessoas não é feita em ambiente protegido, é feita na rua e é feita onde tem que ser. Portanto, isso deve ser tido em conta também quando programamos a intervenção para estas pessoas, ou para qualquer pessoa com este tipo de atividades. Eu coloquei aqui depois algumas imagens, de alguns exemplos das atividades que podem ser desenvolvidas. Está claro que tudo tem a ver com a capacidade de cada um, não é? Ou seja, volto a reforçar este aspecto. Depende se a pessoa tem capacidade ou não para se pôr na posição de pé, depende da força, depende dos déficits que a pessoa tem especificamente e que são previamente avaliados. E depois programa-se então a intervenção da forma mais adequada. Desde praticar ações simples, como levantar e sentar. O exercício de levantar e sentar de uma cadeira pode ser altamente importante. Parece uma atividade básica, não é? Levantar e sentar numa cadeira, ou numa marquesa, ou do que for, mas, no entanto, envolve uma série de ajustes e obriga ao recrutamento de uma série de grupos musculares, obrigam programas motores específicos, obriga, de facto, a um controlo postural também específico. Com um exercício simples deste tipo, nós podemos fazer desde fortalecimento de membros inferiores, desde treino de controle postural, desde treino de ajustes antecipatórios, podemos fazer imensa coisa com um único exercício. Variando as condições, por exemplo, em que o exercício é praticado. Se é de uma cadeira mais baixa, se é de uma cadeira mais alta, por exemplo. Só isso pode fazer a diferença. Portanto, atividades tão simples como esta podem ser importantes e podem e devem ser praticadas. Até a simetria com que a pessoa realiza a atividade, isso também deve ser avaliado e deve ser pensado se precisa de adaptações ou não, se precisamos de dirigir a pessoa para fazer mais carga de um lado ou do outro, do lado direito ou do lado esquerdo, não interessa, mas é importante esta análise e como fazer a atividade. Por exemplo, também a forma como o indivíduo faz preensão, ou seja, como eu dizia logo no início, há várias características ligadas à ataxia, que têm a ver com, por exemplo, a dificuldade em manter a estabilidade, a dificuldade em atingir um alvo. O que se faz muitas vezes é tentar contornar isto em termos de treino, começar pelo exercício feito de uma forma mais simples. Se eu apoiar o cotovelo, minimizo este problema e posso praticar, em primeiro lugar, por exemplo, a atividade com o cotovelo apoiado, para depois evoluir para realizar com
modelo desapoiado, por exemplo. Isto implica um controle muito maior quando eu faço apenas com a estabilidade do ombro do que quando eu assento o cotovelo em cima de uma mesa. Portanto, todos o fraccionar do movimento, o quebrar um padrão, que é um padrão de movimento maior, quebrá-lo em vários componentes pode facilitar a execução de uma tarefa que, à partida, pode ser mais difícil, por exemplo. Depois, o treino das atividades em pé, de acordo com as capacidades de cada pessoa, promovendo o controle da estabilidade, organizar a prática de tarefas que exijam programação prévia, por exemplo, bater numa bola, ou seja, isto implica, de alguma maneira, que haja uma preparação para o movimento, a trajetória, o local, a força, portanto, implica uma avaliação prévia da tarefa para executar de forma controlada. E isto também pode e deve ser treinado em cenários de treinamento. Exercícios também de suporte de peso para os membros inferiores, envolvendo flexão-extensão com os pés fixos à volta da tibia társica, agachamentos, sentar, levantar, como já disse há pouco. Importante a suavidade do movimento. Muitas vezes as pessoas que têm ataxia tendem a realizar um movimento de forma brusca, que não conseguem realizá-lo de uma forma mais suave. Às vezes o movimento, dependendo dos problemas de cada um, obviamente, às vezes o movimento é quase que balístico, repentino, difícil de controlar, não é? Portanto, enfatizar um bocadinho a suavidade no controle na realização das atividades. Exercícios também de suporte de peso para os membros superiores. E também exercícios de alcance a várias distâncias. Portanto, há muita coisa que se pode fazer e que pode ajudar a melhorar a performance. Treinar a estabilidade dinâmica do tronco, envolvendo também, por exemplo, os membros superiores, realizando atividades várias que impliquem estabilidade para realizar movimento. Movimentos também de várias amplitudes e de várias velocidades. Como vimos logo no início, a velocidade é um problema destas pessoas. Por exemplo, parar de repente, às vezes é um problema, não é? Quando se vai andar e de repente é preciso parar, por qualquer razão, e a pessoa oscila e tem dificuldade em recrutar os músculos necessários, porque vamos utilizar músculos num determinado padrão, num determinado sentido, e de repente é preciso inverter, mandá-los parar e ir buscar outros para, naquele momento preciso, parar o movimento. Isto é difícil do ponto de vista do controle motor. Não é difícil para quem não tem patologias, mas para quem tem é altamente complicado. Depois há aqui também a progressão, ou seja, o tratamento não deve ser igual sempre, ou seja, há uma progressão da própria intervenção em que vamos, de alguma maneira, complicando, exigindo mais da pessoa de acordo com as suas capacidades, e isto pode variar enormemente, ou seja, desde a menor utilização dos membros superiores, quando temos falta de equilíbrio e de estabilidade, usamos muito os braços para nos equilibrarmos, não é? Portanto, o usar mais ou menos os braços, os membros superiores, neste contexto, a amplitude do movimento, alcançar aqui é uma coisa, alcançar mais longe é outra, completamente diferente, e as exigências são outras. As tarefas que envolvem alterações de velocidade, amplitude, por exemplo, andar numa direção, parar, virar à direita, virar à esquerda, por exemplo, atrás de uma bola, exige um controle muito grande. As questões relacionadas com a estabilidade, mais uma vez, a atenção, ou seja, quando nós, às vezes, há alguém, um autor, e daí já muitos outros também têm dito mesmo, que de facto o equilíbrio é qualquer coisa em que nós não pensamos. Quando começamos a pensar em equilíbrio, alguma coisa está mal, de facto, não é? Ninguém pensa em equilíbrio, ninguém pensa como é que tem que se equilibrar. É de tal maneira automática que nós não pensamos como é que eu me vou equilibrar, não sei onde. A menos se me pusessem, sei lá, em cima de no circo, em cima de uma corda, se calhar eu ia pensar muito em equilíbrio. Obviamente, não me conseguia equilibrar. Quem tem doença, pensa como é que se vai equilibrar numa ou noutra situação.
toda aquela atenção para manter a estabilidade. E quando eu digo no equilíbrio, pensamos até noutras atividades que nós realizamos automaticamente, ou seja, muitas vezes não pensamos nelas. Em contexto de tratamento, nós usamos muitas vezes a atenção das pessoas, chamamos a atenção para controlar o movimento, ou seja, tentar controlar, ajudar a controlar o movimento através da atenção. Uma forma também de progressão é tentarmos, de alguma maneira, reduzir essa atenção de forma a que o movimento se torne mais automático também. No fundo, e aqui já um bocadinho em síntese, o movimento resulta da interação entre 3 fatores: indivíduo, tarefa e meio. E tudo varia de acordo com estes contextos. Ou seja, eu posso realizar um movimento a mesma tarefa, melhor dizendo, de uma determinada forma, num determinado ambiente, posso realizar a mesma tarefa num ambiente diferente e tenho de fazê-la de uma forma diferente. Exemplos muito simples. Quando temos num copo, eu acho que as pessoas que sofrem de ataxia, então, sabem bem do que é que eu estou a falar. Pegar num copo não é igual se eu pego num copo de vidro ou se eu pego num copo de plástico, certo? Porque preciso de adaptar a forma da minha apreensão para já ao copo em si e depois ao próprio material do que é feito. Às vezes as pessoas com ataxia têm muita dificuldade, fazem força excessiva. Quando é um copo de plástico, às vezes é difícil controlar a sua força, não é? E manter e não a machucar. Portanto, uma mesma tarefa em meios diferentes pode ser muito diferente, sendo que é beber água por um copo e que, à partida, parece que é igual, se o copo é de plástico ou se o copo é de vidro, a não ser que se deixe cair e partir, mas de facto não é nada igual. É diferente e exige comportamentos motores diferentes. E isto tem que ser lembrado também, e daí a necessidade da prática das atividades, e esta prática em contexto de fisioterapia tem também de ser variada, e se calhar é preciso praticar todas estas situações e de formas diferentes. Depois coloquei aqui ainda um último slide, porque achei que este também é um aspecto importante. As pessoas, muitas vezes, nós centralizamos muito, enfim, na doença principal, é lógico, que é a preocupação principal de cada um, e neste caso é a ataxia, mas as pessoas que têm estas doenças têm outras, sofrem os mesmos riscos que os outros de tantas outras doenças. Para além de que nestes casos ainda pode haver uma cardiopatia, enfim, que agrava mais a situação, mas independentemente disso, são pessoas que naturalmente estão sujeitas a ter doença cardíaca, a sofrer AVCs, a sofrer as coisas todas decorrentes até dos estilos de vida, associados muitas vezes aos estilos de vida sedentários, dizemos nós. Portanto, de acordo com as capacidades, mais uma vez, das pessoas, e desde que as pessoas possam realizar, programas de exercício adaptados são também aconselhados. E programas de exercício que envolvem 3 aspectos: o exercício aeróbio, o exercício de flexibilidade e o treino de força. Precisamente para tornar a pessoa mais... para melhorar o condicionamento físico.